Hoje é domingo, 24 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo a este momento do nosso devocional Caminhando e Prosperando com Jesus. Este é um dia de estudo individual, um tempo mais calmo para respirar, silenciar um pouco a pressa e permitir que a palavra encontre espaço dentro do coração. Durante a semana passada nós falamos sobre paz interior, ansiedade, pensamentos cansados, processos difíceis e sobre a forma como Deus sustenta a alma quando a vida continua exigindo muito. E depois de tudo isso, chegamos a uma verdade importante. Existem dores que quase ninguém vê, mas que continuam ocupando espaço dentro de nós. Há pessoas que seguem trabalhando, cuidando da família, cumprindo responsabilidades e tentando permanecer firmes, enquanto carregam por dentro feridas que nunca foram realmente tratadas. Mas Deus não olha apenas para aquilo que aparece. Ele conhece o interior, conhece os lugares silenciosos da alma, conhece o cansaço que ninguém percebe, conhece aquilo que a pessoa aprendeu a esconder para continuar vivendo. O tema desta nova semana é quando Deus começa a reorganizar o interior. E hoje nós vamos refletir sobre Deus ainda trabalha em partes cansadas da alma. A palavra principal está em Salmos, capítulo 147, versículo 3, na versão Almeida Corrigida Fiel. A palavra diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Os textos de apoio estão em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jeremias, capítulo 17, versículo 14 e Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, está escrito: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O princípio do dia hoje é: Deus não ignora as áreas feridas da nossa vida. Ele trabalha nelas com cuidado e profundidade. Essa palavra toca um lugar muito sensível, porque muitas pessoas pensam que amadurecer na fé significa nunca mais se sentir ferido, nunca mais cansar por dentro, nunca mais passar por dias em que a alma parece pesada, mas não é assim. O Salmo diz que Deus sara os quebrantados de coração. Isso significa que ele se aproxima de quem está ferido. O Senhor não rejeita uma alma cansada, não despreza um coração que ainda está sendo tratado. Não exige aparência de força para oferecer cuidado. Há dores que nascem de perdas, palavras duras, rejeições, abandonos, pressões, culpas, decepções e fases que exigiram mais do que a pessoa sabia suportar. Algumas marcas ficam tão escondidas que com o tempo a pessoa aprende a viver como se elas não estivessem ali. Ela segue, resolve, ajuda, sorri, cumpre o que precisa cumprir. Mas em algum lugar por dentro ainda existe uma parte pedindo descanso. E talvez uma das coisas mais difíceis seja admitir isso sem se sentir fraco. Porque muita gente aprendeu a suportar tudo calada. Aprendeu a esconder o que sente para não incomodar. Aprendeu a parecer bem mesmo quando o coração precisava de cuidado. Só que Deus não trabalha apenas com aquilo que está bonito por fora. Ele entra nos lugares quebrados com amor. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Esse convite é um abrigo. Ele chama justamente quem já não sabe como continuar carregando tudo sozinho. Chama quem sente peso, quem se sente sobrecarregado, quem precisa de alívio. E isso mostra que a presença de Deus não é um lugar a fingir força, mas um lugar onde o coração pode chegar com verdade. Jeremias ora dizendo: sara-me, Senhor, e sararei. Essa frase é simples, mas profunda. Ela reconhece que existem dores que não se resolvem apenas com o tempo. Existem feridas que precisam da mão de Deus. Há marcas que mexem com a confiança, com a esperança, com a identidade e com a forma como a pessoa passa a olhar para a própria vida. Às vezes, sem perceber, uma dor antiga começa a influenciar decisões novas. Uma ferida não tratada vira medo, um medo vira controle. Uma decepção vira defesa. Um cansaço guardado vira distância. Por isso, Provérbios nos lembra de guardar o coração. Não porque o coração deve ser fechado para a vida, mas porque ele precisa ser cuidado. O que permanece dentro de nós influencia pensamentos, palavras, escolhas e caminhos. Um coração ferido por muito tempo começa a perder leveza. A esperança fica mais frágil. A paz se torna mais difícil. A pessoa passa a reagir não apenas ao presente, mas também ao que ainda dói dentro dela.
Por isso, hoje, o convite é muito simples e profundo. Não esconda de Deus aquilo que precisa ser curado. Não transforme a dor em moradia. Não trate o cansaço da alma como algo normal demais para receber cuidado. Leve ao Senhor aquilo que está pesado. Leve as lembranças que ainda machucam. Leve os medos que foram ficando acumulados. Leve a parte do seu coração que você quase nunca mostra a ninguém. Deus não se assusta com a sua verdade. Ele não se afasta das suas feridas. A presença dele é lugar de cura, descanso e recomeço. Hoje, no seu estudo individual, pergunte com calma: que parte do meu coração ainda precisa ser cuidada? O que eu venho carregando em silêncio há tempo demais? Existe alguma dor antiga influenciando a forma como eu vivo hoje? Eu tenho permitido que Deus trate o meu interior ou continuo tentando parecer forte o tempo inteiro? Não responda com pressa, deixe a palavra tocar devagar, porque cura também é processo, e Deus sabe tratar cada área da nossa alma com cuidado, no tempo certo, sem violência e sem pressa. Agora eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste dia nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. A Ti entregamos as partes cansadas da nossa alma. Entregamos as dores que ficaram guardadas, as lembranças que ainda pesam, os medos que se acumularam e tudo aquilo que tentamos esconder para continuar parecendo fortes. Em Ti, meu Deus, encontramos acolhimento para aquilo que muitas vezes ninguém entende. Na Tua presença, Pai amado, encontramos descanso para o coração cansado e esperança para as áreas que ainda precisam de cura. Sara o nosso interior, toca aquilo que está ferido, fortalece o que ficou frágil, traz paz para os pensamentos cansados. Meu Deus e Pai, que nos protege, nos guarda e nos cuida, ajuda-nos a abrir o coração diante de Ti sem medo e sem culpa. Ensina-nos a não carregar sozinhos pesos que precisam ser colocados nas Tuas mãos. Que esta nova semana seja um tempo de reorganização interior, um tempo de cura, de descanso emocional, de amadurecimento e de fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, para hoje e sempre. Amém. Guarde isso com você ao longo deste dia. Deus não abandona as partes cansadas da sua alma. Ele continua trabalhando nelas com cuidados, silêncio e amor.